Olá, queridos alunos da turma do terceiro ano. Vamos agora à correção dos exercícios da semana passada. Essa atividade ela foi passada para vocês no dia 12 de maio desse ano, nossa quarta atividade domiciliar de espanhol. Coloquei aqui no cabeçalho, espanhol terceiro ano, e a nossa atividade, o uso é do livro didático. A atividade está na página 11 do livro de vocês. E são apenas 3 questões. A primeira, a segunda e a terceira, da parte "Ya lo sabes". O objetivo dessa atividade é ativar os conhecimentos prévios de vocês sobre o gênero história em quadrinhos. Esse é um gênero bastante utilizado nas avaliações externas, Enem, SPAES, e também o nosso gênero no qual nós estamos estudando, e um gênero textual bem interessante de nós trabalharmos, principalmente pela sua fácil compreensão. Eu fiz um scanner da página do livro, mas eu sei que vocês têm aí o livro em mãos, também já fizeram a atividade, certo? Não esqueça de enviar foto da sua atividade feita, para que eu possa aqui fazer o acompanhamento, colocar o seu ok. Não deixe suas atividades atrasarem. Espanhol é uma língua bem fácil de compreender e as atividades do livro também são bastante prazerosas de serem feitas. Eu sei que algumas dúvidas elas podem surgir no momento da tradução. Eu peço a vocês que vocês utilizem a ferramenta do Google Tradutor, ela é muito boa. Tanto você pode falar e ele vai gravar o seu áudio, escrever e já traduzir na frente para o português. Você pode ouvir como é que essa palavra ela é falada em espanhol, mas o objetivo dessa atividade hoje, como eu falei, é nós estudarmos quadrinhos e conhecermos mais, né, sobre esse gênero textual e também interpretá-lo. Então ele começa aí com a seção ler. O objetivo dessa seção é fazer com que você leia. E ele vem com a primeira informação, que vocês coloquem as respostas, né, e as perguntas todas no caderno. E como vocês têm um livro em mãos, eu peço que nem vocês copiem as perguntas. Só organize o cabeçalho, coloque as questões direitinho e pode colocar só a resposta e mandar a foto para mim. Mas para quem gosta de copiar, também não tem nenhum problema. Fica mais organizada ainda a sua atividade. Então, a primeira questão, ele faz 3 perguntinhas bem simples. A primeira é: se você gosta de quadrinhos, ¿te gusta las historietas? São perguntas pessoais. Você vai dizer: você gosta de histórias em quadrinhos? Você gosta de quadrinhos? Essa é a tradução. Você gosta de quadrinhos? Eu, particularmente, amo quadrinhos. Quando eu era aluna como vocês, assim que eu recebi o meu livro de português, eu sentava e ia ler todas as histórias em quadrinhos, todas as tirinhas, todas as charges que tinha no meu livro de português. Amo. Sou apaixonada por esse gênero textual. Mas ela é pessoal, você pode dizer se você gosta ou não. Mas geralmente as pessoas gostam muito por serem textos curtos, simples, muitos são cômicos e eles também falam sobre temas da atualidade, trazendo a questão da crítica social, por exemplo. A segunda perguntinha diz assim: você costuma lê-los? Lê-las, no caso, que está se referindo a quadrinhos. Então, se você gosta, você também vai dizer que sim, que você tem costume de você ler. E a última perguntinha na primeira diz assim:
qual delas você gosta mais? E aí você vai lembrar, e se você realmente for um leitor de história em quadrinhos, você vai conhecer vários personagens famosos de histórias em quadrinhos, como Garfield, como H, né? Todas essas histórias em quadrinhos, elas são muito conhecidas. A Mafalda, a própria Turma da Mônica, que é a que nós vamos analisar hoje, na atividade de hoje. Então, a primeira questão são respostas pessoais, certo? Você vai responder de uma forma assim bem pessoal e seja o mais sincero possível. É uma análise. O objetivo dessa atividade é justamente ver o quê? Os conhecimentos prévios que você tem de quadrinhos. Se você gosta de ler, se você tem costume de ler, você vai saber quais são os personagens mais famosos que tem e os tipos de histórias em quadrinhos. Eu achei bem interessante porque o texto que segue vem assim, segue a pista. E aí ele traz informações bem interessantes, né? Que essas histórias gráficas e cômicas, elas têm sido entretenimento simples e apreciados desde o século XX. No princípio, elas tinham um caráter bem cômico, de onde receberam, né, o seu nome. E elas pretendiam entreter as crianças, né, com histórias e desenhos simples. Mas a gente viu aí um empoderamento, né, um desenvolvimento desse tipo de história, né, e descobriu-se grandes possibilidades de tornar, né, esse meio de entretenimento como um meio de comunicação que integra narração, diálogo, pintura e até mesmo gerando filmes, né? E aí foi passando o tempo e elas foram ampliando seus temas e melhorando suas imagens para captar também o público adulto. Como vocês viram aí, esse texto foi tirado desse site, desculpem, em 2016. Então, é um texto assim bem interessante porque primeiro ele quer saber o que você sabe dessas historinhas e depois ele traz informações sobre essas histórias em quadrinhos, né? Bem interessantes. Vamos à segunda questão. Ele está pedindo para você ler o seguinte quadrinho e em seguida responder as perguntas. Então, nós temos aí uma tirinha, né? Nós temos 4 quadrinhos. Logo de cara, são personagens bem conhecidos, a Turma da Mônica. E é interessante quando a gente vai ler quadrinhos, não observar só a parte verbal, mas também a não verbal. Como estão os personagens, como eles se comportam. Essas aspas, né? Elas indicam movimento perto dos pés, a fumacinha saindo da perna da Mônica, né? No primeiro quadrinho que ela está correndo. No primeiro quadrinho eles têm aspecto de alegria e a gente vai saber por quê. Depois os outros personagens vão mudando o rosto, o olhar. E tudo isso é a linguagem. Tudo isso nos traz informações. Então o primeiro quadrinho diz assim, pessoal, vamos fazer um piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? O Cascão e a Magali respondem legal. E a Mônica diz: vou buscar o meu. Estão prontos? Cebolinha pergunta. E o Cascão: só falta a Magali. Aí o Cebolinha: lá vem ela. Olha aí como é que a Magali chega no último quadrinho e olha o rosto, né, dos outros personagens. Então, é bem interessante quando você vai analisar a tirinha para que você possa responder. No item A diz assim:
Cada um dos personagens, né, desse quadrinho tem uma característica. Se você os conhece, quais são elas, né? Quais são essas características? Então, a resposta que a gente espera de vocês é o quê? É que a Mônica, né, ela sempre, ela sempre se irrita muito, né, com os amigos dela. Ela é muito zangada. Já o Gascão não gosta de tomar banho. O Cebolinha, ele gosta de irritar muito a Mônica, né, tirar a paciência dela. E também ele não consegue falar a letra R, certo? Por isso que ele chega e diz prontos. A Magali gosta de comer muito. Então, essas são as principais características deles, certo? Qual é o objetivo dessa primeira perguntinha? Ativar os conhecimentos prévios que você tem sobre os quadrinhos. Se você conhece esse personagem, talvez você já leu outros quadrinhos deles e conhece como é as características deles. Letra B. Ele quer saber o que é que produz o efeito de humor no quadrinho que você acabou de ler. Então, a resposta esperada de vocês, né? É o quê? É que a Mônica, o Cascão e o Cebolinha têm apenas uma cesta de piquenique. Mas já a Magali tem muitas, certo? O que mostra que ela, a Magali, gosta de comer muito, demasiadamente, certo? Então, essa é a sua característica principal, Magali, é gostar de comer muito. Ela só fala de comida, certo? Então, qual é o objetivo dessa atividade da letra B? Inferir informações que estão implícitas no texto, ou seja, você, ao conhecer o personagem, fica mais fácil você interpretar. Vocês viram aí no primeiro quadrinho, eles decidiram, né, fazer esse piquenique e voltaram todos prontos, né, como o Cebolinha falou. Estavam assim bem satisfeitos, mas a Magali ainda não tinha chegado. Quando ela chega, olha aí o tanto de cestas, né? Ou seja, ela vem preparada para comer muito. Então, realmente fica bem mais fácil quando você conhece os personagens, as características dos personagens, e fica mais fácil você interpretar a tirinha, certo? Aí ele traz outra pista que eu achei também muito interessante sobre a tirinha, que diz assim, que os personagens da Mônica, né, e Cebolinha, eles existem desde o início da década de 60. Eles formam parte da Turma da Mônica, né? Uma história brasileira, ela é nossa, a partir de 1970, e ela é muito popular, né? Essa história. Ela está traduzida para mais de 14 línguas. Você sabia disso? É interessante, né? Entre elas, o espanhol. Quem é o seu autor? Maurício de Souza. É importante nós conhecermos os autores, né? Principalmente dessas histórias em quadrinhos famosas. Fala aqui que em uma das versões da Turma da Mônica, né, desses países hispanohablantes, ou seja, os que falam espanhol, né, nós temos como título Mônica e sua Padilha, ou seja, Mônica e sua gangue, ou Mônica e seus amigos. Os nomes dos seus personagens principais são a Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali, certo? Aí nós vamos para a última questão. A última questão ela é bem interessante e já vai preparar você para a atividade, tá bom? Coloquei até aí a resposta, ela é pessoal e o objetivo dessa atividade é fazer com que você possa formular hipóteses. A gente estuda muito essa questão da hipótese na biologia, né? Mas na língua portuguesa você também pode fazer isso para traduzir textos, interpretá-los, certo? Então, a terceira questão ela diz assim: no quadrinho que você vai ler, certo? Do humorista gráfico Quino, da Argentina,
aparece a palavra corrupção, que traduzindo para o português é corrupção. A questão, ela indica que você discuta com seus companheiros, né, sobre o que você espera, né, quem você crê, quem você acredita que serão os personagens, né, dessa história. Então, é uma hipótese que você vai criar, certo? Então, geralmente, uma história que fala de corrupção, ela vai ter como personagem quem? Infelizmente, acredito que 90% das pessoas que forem responder vão dizer os políticos, né? Não era para ser assim, na verdade, eles deveriam ser os verdadeiros representantes do povo, defendendo os direitos, né? Claro, cobrando também os deveres, mas dando oportunidade para que as pessoas pudessem cumprir os seus deveres, né? Defendendo-os. Nós não podemos generalizar, dizer que todos são corruptos, mas infelizmente, uma grande maioria, sim. Então, quando a gente fala de corrupção, principalmente no nosso país, a gente já pensa logo em político. Eu não sei se vocês pensaram em outro personagem corrupto. Existem sim outros, né? O próprio jeitinho brasileiro, que esse termo ele é muito usado no nosso meio, ele vem defender justamente isso, que as pessoas elas são corruptas, às vezes quando faz um gato de energia, quando fura uma fila, quando tira o direito do outro, certo? Então a corrupção ela é citada em vários aspectos da nossa vida, não só a política. Então a questão ela só quer saber de você. Essa palavra corrupção, né? Ela vai aparecer nessa historinha que a gente vai ler agora e vocês vão dizer de quem vocês acham que vai ser esse personagem, certo? Eu já dei aqui a resposta, que a maioria vai citar que é político. E a atividade de hoje, ela é bem simples. Perdoem a tosse. Ela está na página 12, certo? Está na seção Ler para saber mais e é apenas uma questão, certo? Então, você vai continuar, né, com seu livro em mãos e vai colocar a atividade de hoje, certo? Hoje é dia 22 de maio, coloquem a data, coloquem a atividade de espanhol, professora Janaína, atividade do livro didático, página 12. Vocês vão responder só a primeira questão, certo? Não precisa copiar, como eu disse. Traduzam, leiam e façam a questão, certo? A leitura do texto, né? Vem aí a continuação, na primeira questão. Aí ele já apresenta logo quais são os objetivos dessa atividade. Identificar os elementos de humor na história e reconhecer as características da historieta, ou seja, do quadrinho, né? Como apresentam informações e que recursos elas usam. Então, o que é que você vai fazer? Você vai apenas traduzir essa historieta, esse quadrinho, certo? Ele tem vários quadrinhos, os personagens estão aqui e vocês vão traduzir para mim e anotar no caderno. Não precisa desenhar os personagens, mas vocês podem colocar só as falas em português nos balões, fica mais fácil. Vocês viram aí, tá numerado, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o 14º quadrinho. Então, você vai traduzir ele para que nós possamos resolver as outras questões, certo? Mas por hoje vocês só vão ficar com a primeira questão da página 12 do livro didático de vocês. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.